E eu tenho uma pergunta só para fazer para o pastor. Pastor, o Jair Bolsonaro, quando ele morrer, ele vai para o céu? Olha, eu não entro nesse departamento com ele nem com ninguém. Eu só sei o seguinte, que existem pessoas que não vão para lugar nenhum. Essa é a minha convicção. É gente que não tem nenhuma alma para ser salva, nenhuma alma para sofrer pelo menos a bênção de uma condenação. Porque eu sou daqueles que creem que até o inferno, assim falado por Jesus, ainda é um lugar de oportunidade e de graça. O inferno é um lugar onde o cara se enxerga. Ainda é um lugar onde o cara pode dizer, me tira daqui. Porque o texto de Pedro, o apóstolo, diz que Jesus foi e pregou no inferno, pregou no Hades, pregou no Tártaros e anunciou a sua vitória no Tártaros, de modo que isso enseja para mim a possibilidade de esperança até no abismo. Porque o amor de Deus tem que ser maior do que qualquer estupidez humana. Mas tem que ter um ser para ser resgatado. Tem que haver um ente para ser resgatado. E eu não estou falando de um inferno espaço-temporal, porque o inferno não é um lugar, não é espaço-tempo. Inferno cabe mais numa categoria quântica, de uma partícula subatômica, de um instante eterno de consciência, do que de qualquer outra coisa. Ele não é um tempo sem fim. Ele é um instante de qualidade absolutamente indesignável, que produz uma consciência absoluta de quem você é para o bem e para o mal. Só que há seres tão perversos que dizem, eu escolhi o que eu escolhi e eu continuo fazendo as escolhas que eu fiz. Aí eu creio que a misericórdia de Deus mergulha esse cara naquilo que o Apocalipse chama de lago de fogo, que é um lugar de não ser, no nihilo absoluto, no nada, na extinção. E a cultura hebraica é que chamava o inferno de a sepultura, o Seol. O cara morria e caía no nada do Seol. Não tinha nenhuma perspectiva transcendente. Depois de um certo tempo, depois do exílio deles em Babilônia, que eles começaram a desenvolver consciência de transcendência espiritual, não antes disso. Mas eu creio que existem pessoas que já são o inferno. E tem pessoas que, como diz o livro de Gênesis, no texto hebraico do livro de Gênesis, se diz lá, não comas desse fruto, porque no dia em que tu dele comeres, morrendo, tu morrerás. Morrendo, tu morrerás. Então, eu, sem fazer acepção, sem dizer quem é quem, sem nenhuma perversão de separar joio do trigo, a gente não sonda os corações dos homens, mas Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. O que eu diria é o seguinte, se ele continuar nesse espírito da mentira, do pai da mentira, do espírito de ódio, de fomento do ódio, de uma sociedade de abismos, de separação, de inimigos e de inimizados, ele está dando o fruto daquilo que Jesus chamou em João 8, de um filho do diabo. Está lá em João 8, Jesus falou para a gente que fazia menos mal do que o Bolsonaro, vós sois filhos do diabo, ou seja, diabo significa, diabolos significa divisor, divisão, é quem chega para cindir, para partir, para quebrar, para impedir o relacionamento, é o rei da cisão. Aí isso parece muito com o espírito que a gente está assistindo aqui, e explicitamente os que são assim não herdam o reino da paz, o reino da compaixão, o reino da misericórdia que dura de eternidade a eternidade, não entram
na dimensão do Deus que é amor. Então, ele que se julgue. No entanto, o fruto que ele dá me faz olhar para ele de uma maneira profundamente angustiada. Se alguém me dissesse o Bolsonaro morreu agora, o meu coração iria se encher de angústia. De angústia, porque eu não odeio ninguém, meu amigo. Eu perdoei o mundo e a existência há muito tempo. Eu tenho senso crítico, tento ser lúcido, entender o que está acontecendo, mas faço isso sem ódio. Digo com clareza, mas sem nenhuma torcida de morte. Toda a minha torcida é pela vida, é pelo arrependimento, é pela conversão, é pela mudança de pensamento, é pela metanoia. Quem me desse esse cara tivesse um pesadelo do tipo que Nabucodonosor teve lá na Bíblia e acordasse no dia seguinte apavorado, desesperado, pedindo compaixão porque ele é um louco, destruindo o mundo, destruindo a vida. Quem me dera! Mas o coitado está sendo validado com orações que abençoam a maldade dele todo dia. Então, a dificuldade de um homem que tem a sua maldade ungida e abençoada todo dia, quanto a vir a se enxergar, é muito grande e é muito ruim. Agora, a maioria dos gays que ele bota no inferno estarão no céu. Os seres que ele discrimina estarão no céu. Como Jesus disse, em verdade eu vos digo, que muitos pecadores, muitas meretrizes, prostitutas e publicanos vos precedem, ó religiosos. E aí ele estava falando com religiosos legalistas, mas que tinham alguma sinceridade, que eram os fariseus. Vos precedem no reino dos céus. Ele não estava falando de um oportunista que usa a crença evangélica só por como ele usa a bancada da bala, qualquer outra, como ele agora entra em conluio com o Centrão. Como entraria com o diabo se der a ele garantia de permanência no poder e garantir que os filhos dele não serão tocados por nenhuma investigação de natureza fulminante. Está fazendo acordo para qualquer direção. É o que eu penso, sinceramente, sem entrar em nenhuma dimensão escatológica, para além deste momento, que para mim já é escatológico demais, além de que é um momento absolutamente surreal. É inacreditável, cara, o que a gente está vivendo.